Boa noite, meninas. Mais um PGM hoje, ainda online, ainda à distância, mas sejamos gratas a Deus por essa oportunidade, porque em meio à pandemia, em meio a essas dificuldades todas que a gente tem enfrentado, a gente ainda pode, se encontrar mesmo que à distância. O texto de hoje tem base em Deuteronômio 8, de 1 a 20. Na verdade, é todo o capítulo 8 de Deuteronômio. E o título é Esquecer Jamais. O versículo-chave é o versículo 11. Então, Deuteronômio 8, 11, que fala assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Lembrança é a palavra-chave do capítulo 8 de Deuteronômio. O que acontece? Qual é o contexto? O povo passou 40 anos no deserto e agora eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Faltava só agora atravessar o Rio Jordão para eles tomarem posse da Terra Prometida. 40 anos esses que eles ficaram vagando no deserto, justamente por causa da desobediência do povo. Então Deus fez aquilo acontecer, embora tenha sustentado o povo com o maná, com tudo que eles precisaram. Deus permitiu que o povo ficasse vagando no deserto por 40 anos, por causa da sua desobediência, mas mesmo assim, durante esses 40 anos, Deus sustentou e protegeu o povo no deserto. Então agora Moisés começa a dar as instruções finais para entrar na Terra Prometida. Na verdade, ele repete toda a lei, porque a geração que vai entrar na Terra Prometida já não é a mesma geração de que começou a caminhada no deserto. Então Moisés repete toda a lei e dá essas orientações para que o povo não se esqueça. Vamos ler de novo. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhe ordeno. Infelizmente, essa geração aqui, para quem Moisés estava falando, também se esqueceu de Deus. E eles começaram a se envolver com outros povos, com outras nações, e ali suas filhas se casaram com homens de outras nações e vice-versa. E o problema do casamento com as nações é que nessa nova família formada, de alguém do povo de Deus com outro povo, havia também uma mistura religiosa, e agora o povo de Deus também passa a cultuar outros deuses. Então eles deliberadamente se esquecem do Senhor e fazem justamente o contrário do que Deus tinha mandado, que era justamente não se misturar com outros povos, E aí que vem para nós hoje, a reflexão é pra gente. A gente precisou falar sobre o contexto, mas agora, e nós? O que a gente tem a ver com essa história? Por trás dos nossos pecados também existe, da nossa parte, o esquecimento sobre quem Deus é. Nós nos esquecemos. Aí a gente vai falar assim: não, Sara, mas eu amo a Deus, eu sempre tenho Deus no meu coração, Deus está sempre comigo. Mas olha só o que o versículo fala assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos. O fato de você lembrar que Deus existe, de que você saber que Ele existe, saber que existe um Deus que é poderoso, que pode curar, que pode salvar. O fato de você saber disso não significa que você se lembre dele, porque o texto diz que a gente se esquece de Deus quando deixa de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos. Então, se eu não faço aquilo que Deus mandou, que Deus ordenou, quer dizer que eu estou me esquecendo dele. Então, isso faz toda a diferença. Temos feito o que Deus nos ordenou, muitas vezes a gente não obedece a sua palavra e acaba deixando de aplicar algumas lições que aprendemos no deserto, porque o deserto que Deus permite que nós passemos é para nos ensinar. Foi o que aconteceu com o povo. O povo ficou 40 anos no deserto para poder aprender, relembrar de quem é Deus. E nós acabamos de tirar os nossos olhos de Deus e passamos a confiar na nossa própria capacidade. Tim Keller, um autor cristão, um pastor e autor cristão, escreveu assim, olha que interessante: eu me preocupo porque esqueço da sua sabedoria. Eu me ressinto porque esqueço da sua misericórdia. Eu cobiço porque esqueço da sua beleza.
Eu perco porque esqueço da sua santidade. Perdão, eu peco porque esqueço da sua santidade. Eu tenho medo porque esqueço da sua soberania. Deus não se esquece de nós, que jamais nos esqueçamos dele. Então percebam que toda vez que a gente peca, é porque nós nos esquecemos de algum atributo de Deus. Quando a gente cobiça por algo muito maravilhoso, muito bonito, é porque nós nos esquecemos da beleza dele. Quando nós não perdoamos alguém, quando a gente fica ressentido com alguém, que esse ressentimento não passa, é porque nós nos esquecemos da misericórdia dele. Quando a gente se preocupa, é porque a gente esquece que Deus é totalmente sabedor de todas as coisas. Quando a gente tem medo, é porque a gente esquece que Deus é soberano e está no controle de tudo. Então percebam que esquecer de Deus, esquecer de quem Deus é muito mais comum do que a gente imagina. E nós estamos nesse pacote aqui. A nossa oração, o nosso desejo é de que a gente cada vez menos se veja nessas situações. Ou seja, cada vez mais nos lembremos de Deus, nos lembremos de quem Ele é, da sua justiça, da sua verdade, da sua misericórdia, da sua soberania, do seu poder, do seu cuidado. E aí sim a gente vai sempre se lembrar dele. É lembrar dele e dos seus atributos, das suas qualidades, das suas características. E a primeira pergunta é: de acordo com o texto bíblico, qual foi a recomendação que Moisés deu ao povo antes de entrarem na Terra Prometida? Já falamos sobre isso, está no versículo 11, mas eu queria que você novamente respondesse essa pergunta.